O silêncio dentro da primeira classe daquele voo da Latam, saindo de São Paulo, era quase sufocante. Só se ouvia o ruído baixo da louça quando um prato foi colocado à frente de Rafael. A comissária Marta fez aquilo de propósito, deixando claro em seu olhar que não era um gesto gentil. O sorriso dela parecia apenas de fachada, o típico cumprimento ensaiado só para cumprir tabela, destoando do serviço caloroso que era esperado em voos internacionais daquela companhia. Rafael já estava acostumado a situações parecidas. Trabalhando como auditor interno da Latam, ele mesmo havia ajudado a criar o sistema de câmeras discretas dentro da cabine, justamente para situações em que o tratamento desigual pudesse acontecer. Mesmo assim, era difícil não se incomodar enquanto via pelos cantos dos olhos os outros passageiros recebendo uma atenção verdadeira. O jeito simpático da tripulação mudava sempre que se voltava para ele. Os cumprimentos eram mais breves, o tom de voz menos amistoso. Sussurros surgiam. Ele sentia olhares escapando assim que retribuía. Rafael respirou fundo, tentando manter a calma. Ele percebeu naquele instante que ali não seria só mais uma viagem de negócios. O pequeno desrespeito logo cresceu e virou uma questão de honra. Era hora de não se calar diante do descaso. A cada minuto, as diferenças no tratamento se tornavam mais evidentes. No mesmo corredor onde Rafael sentia o peso da indiferença, Carla, sentada 2 fileiras à frente, era recebida com um sorriso largo pela comissária Marta. Ela ganhou uma taça de champanhe antes mesmo de pedir, junto com comentários simpáticos sobre o destino em Santiago, envoltos num clima amistoso que parecia reservado apenas para alguns passageiros. Rafael, por outro lado, ao pedir uma água com gás, ouviu de Marta um seco "no momento não temos", sem explicação ou tentativa de oferecer alternativa. O pedido ficou esquecido e ela sequer retornou à sua poltrona. Ao seu redor, os olhares de outros passageiros começavam a se prolongar. Alguns demonstravam desconforto, outros pura curiosidade, como se cada pequeno gesto fosse uma cena de teatro em que todos eram obrigados a assistir sem poder intervir. Rafael, fingindo ler um relatório no tablet, memorizava cada ação, anotando mentalmente horários, nomes e reações. Ele sabia que aquela situação era parte de um problema maior, algo que ele já testemunhara em outros voos e empresas, mas agora tinha a possibilidade de fazer diferente. Não era mais questão de aceitar calado, e desta vez pensou, ele teria como provar tudo o que acontecia. O serviço continuava em ritmo normal para os outros passageiros, mas para Rafael a diferença se tornava cada vez mais visível. Quando o jantar começou a ser distribuído, ele percebeu que os pratos ao redor vinham bem apresentados, com massas frescas e cortes nobres de carne, acompanhados das entradas típicas de voos internacionais da Latam. No entanto, quando a vez dele chegou, Marta colocou à sua frente apenas um sanduíche simples, o pão meio duro, parecendo de um dia anterior. Não havia acompanhamentos, não havia explicação. Parecia até que tinham esquecido que ele estava ali. Rafael tentou chamar Marta para perguntar sobre o menu, mas ela respondeu com um "não tenho o que fazer, senhor", e um olhar frio que deixava claro que insistir só pioraria a situação. A cada nova tentativa de diálogo, recebia respostas curtas, quase hostis. Os demais passageiros começaram a notar. Uma senhora ao lado passou a encarar discretamente, enquanto um homem do outro lado desviou o olhar assim que Rafael olhou para ele, fingindo ler uma revista. O sentimento de estar sendo excluído se misturava à revolta. Para Rafael, não era mais só incômodo pessoal. Aquilo era injustiça pura, e ele sentiu nascer dentro de si a urgência de trazer aquela situação à tona, custasse o que custasse.
Rafael ficou surpreso ao notar pequenas manchas esverdeadas no pão do sanduíche. Olhou mais de perto, tentando acreditar que era só alguma sombra, mas não havia dúvida. Era mofo. O primeiro impulso foi de nojo, mas logo veio uma sensação de calma firme. Não era só um erro ou desatenção. Aquilo parecia ter sido feito de propósito, como se quisessem testar até onde ele aguentaria ser maltratado. Firmando a voz, chamou Marta mais uma vez e mostrou o pão, pedindo uma explicação ou, pelo menos, o direito de receber uma refeição adequada. Marta respondeu com um ar de deboche. Disse que aquilo era o que a companhia servia e que, se ele não estava satisfeito, poderia aguardar. Ainda teve o cinismo de sugerir que Rafael deveria agradecer por ter comida, pois nem todo mundo tem esse privilégio. O sarcasmo era tão evidente que alguns passageiros começaram a mostrar indignação. Uma jovem do outro lado do corredor ergueu o celular, gravando a discussão. Um senhor que até então estava calado levantou as sobrancelhas, surpreso com a resposta da comissária. O desconforto se espalhou pela cabine e dava para sentir que, naquele momento, ninguém mais conseguia fingir que não via o que estava acontecendo. Rafael respirou fundo e se esforçou para manter a calma, mesmo sentindo o sangue ferver por dentro. Ele sabia que levantar a voz ou reagir de forma agressiva só alimentaria as ideias preconcebidas que muitos tinham. Então, sem elevar o tom, começou a falar de maneira clara. Deixou evidente que não estava pedindo nenhum privilégio, apenas respeito e igualdade. No atendimento, o mínimo que qualquer passageiro deveria esperar, independentemente do lugar de onde veio ou de como se veste. Sua postura surpreendeu não só alguns clientes, mas também alguns membros da equipe, que espiavam atrás da cortina vermelha, cochichando entre si, tentando combinar um discurso ou justificar o que todos já sabiam estar errado. A tensão se espalhou pelo pequeno espaço da primeira classe. Alguns passageiros ficaram desconfortáveis, outros pareciam aguardar para ver como tudo acabaria. Rafael, porém, já estava decidido. Aproveitando uma brecha, acessou pelo celular o sistema interno de auditoria da Latam, sistema que ele mesmo ajudara a criar e que poucos sabiam como funcionava de verdade. Ali, começou a documentar o ocorrido e a preparar o acionamento dos canais internos de denúncia. Sabia que aquele momento era importante não só para ele. Havia muitas outras pessoas que já tinham passado por algo parecido e, por isso, não podia recuar agora. Poucos minutos depois, a tensão chegou ao seu ponto máximo quando o comandante Sérgio entrou na cabine da primeira classe. Ele tinha aquele ar rígido de quem estava acostumado a resolver tudo dando ordens, e nem se preocupou em disfarçar o incômodo. Chamou Rafael pelo nome, que constava na passagem, e pediu para que ele se retirasse dali e conversasse em particular, do lado dos fundos. Rafael não aceitou. Disse que não iria a lugar nenhum sem testemunhas, pois toda a situação havia sido registrada dentro do alcance das câmeras e de aparelhos pessoais. Com o tom autoritário de sempre, o comandante não escondeu a intenção de intimidar Rafael, dizendo que poderia desviar o voo para Belo Horizonte caso ele não colaborasse com as normas do avião. O silêncio tomou conta do ambiente. Rafael, sem alterar a voz, perguntou calmamente qual norma exatamente ele teria violado. Pediu para o comandante especificar que atitude tinha justificado tamanha reação. Sérgio hesitou, olhou para a tripulação, depois para alguns passageiros, visivelmente atentos à discussão. A narrativa até então alimentada aos sussurros já não sustentava o clima tenso, principalmente porque Rafael tinha registrado tudo, e agora, com celulares gravando e olhares atentos, ficava evidente que a versão da tripulação não batia com o que realmente havia acontecido. O clima dentro da cabine ficou cada vez mais pesado.
O comandante Sérgio tentava reafirmar seu controle, erguendo a voz, recorrendo a frases prontas sobre disciplina a bordo e proteção dos demais passageiros. Só que dessa vez não estava sozinho. Carla, que até então parecia só uma observadora, se levantou, olhou firme para Sérgio e disse que tinha visto tudo desde o início. Ela afirmou diante de todos que Rafael não tinha feito nenhum tumulto, apenas cobrou respeito e igualdade, como qualquer um faria em seu lugar. Outros passageiros também começaram a se pronunciar, alguns mostrando na tela do celular os vídeos que registraram, outros relatando em voz alta o que presenciaram. A pressão começou a ficar insustentável. Marta, a comissária, recusava-se a encarar o grupo. E Sérgio já não sabia se respondia aos passageiros ou à própria consciência. Os murmúrios aumentavam e ninguém mais acreditava na versão para manter o conforto e a segurança. Era impossível esconder a verdade. Quando as gravações começaram a ser trocadas pelo WhatsApp e Instagram, a situação fugiu totalmente ao controle da tripulação. Sérgio, vendo que não tinha mais aliados, pegou o interfone e anunciou que o avião pousaria no aeroporto do Galeão devido a motivos técnicos. Todo mundo sabia que era só uma desculpa para tirarem Rafael dali, e o constrangimento tomou conta do ambiente, selando o fracasso da autoridade deles naquele momento. Enquanto o avião começava a descida para o aeroporto do Galeão, Rafael estava atento ao celular. Discretamente, enviava áudios e prints para sua equipe em São Paulo, explicando tudo o que estava acontecendo ali dentro. As respostas chegavam rápido. O pessoal do setor jurídico já acompanhava o voo em tempo real e havia até gente da diretoria da Latam sendo acionada. Era a confirmação de que o sistema interno de monitoramento, aquele que ele mesmo tinha ajudado a implantar anos antes, estava registrando cada comunicação feita pela tripulação durante o incidente. Esse apoio remoto começou a enfraquecer o sentimento de impotência que insistia em aparecer e, aos poucos, Rafael sentiu a esperança voltando. Do outro lado do corredor, dava para perceber a mudança entre os funcionários. Marta, antes tão confiante, agora trocava olhares aflitos com os colegas. O comandante Sérgio já não usava o mesmo tom impositivo. Tentava manter a aparência profissional, mas tremia a cada contato pelo rádio. A cabine inteira estava num clima de espera. Alguns passageiros inquietos sussurravam comentários sobre justiça, outros digitavam relatos nas redes sociais, cientes de que estavam presenciando algo muito além dos problemas rotineiros em voos nacionais. O sentimento coletivo era claro. Ninguém esqueceria aquela noite tão cedo. Assim que o avião tocou o solo do Galeão, ninguém soltou um pio. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o barulho de cada movimento da tripulação. Rafael permaneceu no seu assento, observando Marta e o comandante Sérgio trocarem olhares tensos, claramente calculando os próximos passos. Quando a aeronave parou e as portas foram abertas, o comandante se aproximou de Rafael, pedindo que ele o acompanhasse até a saída, alegando questões de segurança. Tudo parecia uma tentativa de resolver as coisas longe do olhar dos outros, passageiros. De repente, a movimentação perto da porta chamou a atenção de todos. Um homem de terno escuro, identificado pelo crachá como Paulo, representante da diretoria da Latam, entrou dando passos decididos. Ele se apresentou alto e claro para todos ouvirem, informando que estava ali em nome da alta gestão da empresa e que havia recebido os relatos, vídeos e testemunhos. Paulo pediu para conversar com Rafael ali mesmo, à vista de todos, tornando tudo transparente. Sem perder tempo, anunciou a suspensão imediata dos membros da tripulação envolvidos, deixando claro que Rafael não sairia dali de forma constrangida ou injusta. O choque no rosto de Sérgio era evidente e Marta sequer tentou esconder a surpresa. Estava claro para todos.
Naquele momento, quem tinha o controle da situação já não era mais a tripulação, mas sim quem defendia o certo. Essa virada foi recebida com olhares de alívio e respeito dos demais passageiros, mostrando que, pelo menos naquela noite, justiça começava a ser feita. Quando a nova equipe entrou na cabine, o ambiente parecia outro. O clima pesado foi substituído por um suspiro coletivo de alívio, e os passageiros, que ainda se recuperavam da tensão, começaram a trocar olhares mais tranquilos. Paulo, o representante da diretoria, circulou pela primeira classe e pela econômica, se apresentou aos passageiros, pediu desculpas pelo ocorrido e garantiu que medidas sérias seriam tomadas. Ele fez questão de pedir desculpas diretamente a Rafael, na frente de todos, reconhecendo que a situação ultrapassara todos os limites do aceitável. No entanto, Rafael estava consciente de que aquilo não era apenas um erro isolado. Ele olhou para Paulo e, com toda a calma do mundo, pediu a chance de falar com todos a bordo antes do avião decolar novamente. Achava importante que todo mundo ouvisse, inclusive a nova tripulação e os outros passageiros. Paulo prontamente concordou, avisando pelo interfone que Rafael teria a palavra. Então, de pé na frente das poltronas, Rafael agradeceu o apoio recebido, mas disse que o combate ao preconceito precisava ir além de afastamento de funcionários, propondo uma conversa aberta sobre respeito e empatia. Ele queria transformar aquele momento num marco de mudança e não deixar que virasse só mais um caso perdido nos corredores da empresa. Com todos os olhares voltados para ele, Rafael decidiu ir além do básico. Pegou o microfone, respirou fundo e, em tom calmo, revelou pela primeira vez sua verdadeira ligação com a Latam. Explicou que, além de cliente, também era investidor e fazia parte do conselho administrativo da empresa. Salientou que o sistema de vigilância, aquele mesmo que ajudou a registrar o ocorrido, tinha sido criado justamente para garantir que situações como aquela fossem tratadas com seriedade e transparência. Rafael destacou a importância de combater qualquer tipo de discriminação, não só dentro do avião, mas em qualquer canto da empresa, desde o atendimento até a relação com quem estava a serviço ali. A resposta veio em silêncio total. Ninguém mexia um dedo, todos prestando atenção. Ele aproveitou o momento e anunciou, para surpresa geral, que cada passageiro daquela noite receberia uma compensação inédita. Não era só um desconto, mas um pacote completo de benefícios, elaborado especialmente para reconhecer o transtorno coletivo. Rafael frisou que aquele gesto não era marketing, mas um reconhecimento real do dano causado por injustiças cometidas ali dentro. A notícia pegou a todos de surpresa. Houve até quem segurasse as lágrimas, sentindo que, finalmente, alguém estava tratando cada um ali como gente de verdade. O ambiente, antes carregado de indignação, foi se enchendo de esperança e um pouco de alívio, sinalizando que aquele episódio poderia, quem sabe, abrir caminho para algo diferente dali para frente. O clima dentro do avião estava diferente depois que Rafael terminou de falar. Pouco a pouco, passageiros de vários lugares e realidades foram se aproximando dele, cada um trazendo sua própria história. Uma senhora sentou ao lado de Rafael e contou suavemente sobre um episódio de preconceito que tinha vivido muitos anos antes, durante uma viagem para Porto Alegre. Um rapaz jovem, vindo de Recife, falou que já tinha sido tratado com descaso em aeroportos, só por causa do jeito de se vestir. Outros passageiros menos falantes apenas se aproximaram, apertaram sua mão ou deram um abraço, agradecendo pelo que ele tinha feito ali naquela noite diante de todos. Essas conversas rápidas, sinceras e às vezes emocionadas mostraram de uma vez por todas que aquela situação não era isolada.
Para muita gente ali, inclusive para pessoas que até então nunca tinham se manifestado, a experiência serviu de incentivo para quebrar o silêncio sobre condições injustas. O sentimento de comunidade foi crescendo, tornando tudo menos pesado. Rafael, sentindo esse movimento, percebeu ainda mais o tamanho da responsabilidade que carregava. Seu lugar no conselho da Latam e o fato de ter voz ativa significavam não só um privilégio, mas um dever. Ele sabia que não podia parar por ali. Precisava seguir lutando para abrir espaço para quem nem sempre era ouvido, renovando ali seu compromisso com uma transformação profunda na cultura da empresa e em tantas outras relações do cotidiano. Com o avião a caminho de Brasília, dava para sentir uma movimentação diferente até pela internet da bordo. Celulares vibravam sem parar. Notificações de mensagens, grupos de WhatsApp e até notícias nos principais portais já falavam do caso. Rafael mal dava conta de tanto alerta novo. Colegas do conselho, funcionários antigos da Latam e até pessoas desconhecidas mandavam mensagens de apoio, ofereciam relatos parecidos ou perguntavam como ele estava. Enquanto isso, a diretoria da empresa, percebendo o tamanho da repercussão, enviava comunicados imediatos para garantir transparência, deixando claro que respostas e providências não iam demorar. Quando o avião pousou em Brasília, havia uma movimentação incomum no portão de desembarque. Uma equipe de crise foi designada especialmente para receber Rafael. Pessoas com crachás da Latam, advogados e representantes da área de recursos humanos já esperavam preparados para ouvir tudo o que ele e os passageiros tivessem para relatar. O ambiente ali era de tensão, mas também de urgência. Rapidamente, organizaram uma reunião, iniciando uma investigação interna para que o caso não acabasse escondido. Ficava mais do que evidente que, a partir daquele episódio, a cultura interna da empresa seria questionada publicamente. Cada passo, cada resposta dos envolvidos poderia influenciar o futuro de muita gente e até virar exemplo nacional sobre como lidar, ou não, com situações de preconceito no Brasil. Dentro da sede da Latam em São Paulo, a situação estava longe de tranquila. Salas de reunião lotadas, café sendo servido sem parar, funcionários circulando pelos corredores com expressões tensas. O setor de tecnologia passou horas cruzando dados, questionários de satisfação dos passageiros, mensagens em redes sociais e registros de voos dos últimos 12 meses começaram a mostrar um quadro bem complicado. Logo ficou claro que em certos voos e com determinadas equipes, passageiros de origem nordestina ou negra davam notas bem mais baixas para o atendimento. Essas diferenças não eram pequenas, e ficava evidente que existia um padrão de falha, sempre se repetindo em situações parecidas. Além disso, o sistema oficial para denúncias, que em tese deveria ser um canal seguro e transparente, se mostrou lento e até indiferente. Muitas reclamações nunca tinham sido acompanhadas nem resolvidas, só se acumulavam sem resposta. Rafael analisou o relatório inicial e não aceitou justificativas fáceis ou números manipulados. Pediu o acompanhamento de uma empresa independente para realizar uma auditoria geral, de cima a baixo, em todos os processos ligados a atendimento e inclusão. Os executivos se entreolhavam porque sabiam que, dali em diante, desculpas já não colariam. A crise revelava um problema estrutural, pedindo ações firmes e mudança de verdade, além de pressão por soluções que, por muito tempo, ninguém quis enxergar. No alto do prédio envidraçado da Latam, a reunião de conselho se tornou o centro das atenções. Os conselheiros se reuniram numa sala ampla, cadeiras ocupadas por diretores de diferentes áreas, todos com olhares sérios. Logo no começo, debate pegou fogo.
Carolina, a diretora financeira, insistia que as indenizações oferecidas aos passageiros não teriam grande impacto no caixa da empresa, mas minimizava o problema, dizendo que aquilo tudo, com o tempo, se acalmaria. Já Sérgio, da área de marketing, estava bastante nervoso, falando sobre o medo de prejuízo à imagem da Latam, que escoaria também para parceiros e investidores. Enquanto isso, Rafael, mantendo o tom calmo, colocou na mesa os relatórios detalhados e os depoimentos dos passageiros sobre episódios recorrentes de discriminação. Mostrou números gráficos e até mensagens recentes de clientes, tudo para provar que deixar aquilo debaixo do tapete era arriscado demais. Ele explicou, sem rodeios, que o custo de virar as costas para o problema seria muito mais alto, podendo resultar em processos judiciais, queda nas vendas de passagens e, principalmente, perda de confiança do público. Os debates seguiram pela manhã inteira, algumas falas duras, outras emocionadas. Mas ali, ao longo das horas, não houve espaço para negar a gravidade dos fatos. A pressão do público e o peso das provas apontavam apenas para um caminho: reformas urgentes e profundas. Quando o relógio já marcava quase 8 horas da noite, finalmente os debates cessaram e o conselho chegou a um consenso, mesmo que não houvesse total entusiasmo. Depois de tanto bate-boca, aprovaram um pacote robusto de mudanças. Entre as principais medidas estavam treinamentos obrigatórios sobre diversidade e respeito para todos os funcionários, revisão completa do sistema de denúncias, que agora teria prazos definidos e acompanhamento individual de cada caso. E ainda a ampliação do sistema de câmeras para todos os aviões da frota, não só nos voos internacionais. Rafael, ao ouvir a decisão, sentiu um certo alívio por ver que as ideias saíram do papel, mas dentro dele ecoava o peso de quem sabe que transformação real é lenta e cheia de obstáculos. Para garantir que nada ficasse só na promessa, Mariana, diretora de operações conhecida por ser linha dura e direta, aceitou coordenar esse novo programa. Ela fez questão de se comprometer publicamente, dizendo que tudo seria feito com máxima transparência, apresentando relatórios periódicos para o conselho e para os clientes, inclusive via redes sociais. Logo depois, a Latam divulgou um comunicado oficial, afirmando que aquelas mudanças marcariam o início de um novo momento para a empresa. Em poucos minutos, a nota foi compartilhada em grandes portais e plataformas digitais, mostrando que, pela primeira vez, a companhia reconhecia sua responsabilidade e estava disposta a virar referência no setor aéreo brasileiro. Alguns meses passaram e, em uma manhã tranquila, Rafael chegou ao aeroporto de Congonhas, pronto para embarcar em mais uma viagem a trabalho. Dessa vez, porém, tudo estava diferente já no check-in. O pessoal do balcão cumprimentava cada passageiro com sorriso aberto e paciência, sem pressa ou aquele tom impessoal de antes. Enquanto caminhava pelo corredor de embarque, percebeu uma equipe composta por gente de várias regiões do Brasil, rostos diversos, sotaques misturados, um clima leve que ele nunca tinha sentido ali. Durante o voo para Brasília, pequenas coisas chamaram a atenção de Rafael. Uma comissária parou para conversar com um casal de idosos do Maranhão. Ajudou uma mãe que viajava sozinha com 2 crianças pequenas. E todo mundo recebeu exatamente o mesmo respeito. Não era só fachada. Os gestos simples, um café servido com calma, um comentário sobre o tempo em Salvador, "se precisar, estamos aqui", transmitiam de fato acolhimento. Quando o avião já estava em rota de descida, Rafael recebeu um envelope. Dentro, um bilhete assinado por toda a tripulação, agradecendo pela coragem e lembrando que transformações positivas começam com atitudes como a dele. Com o coração leve, sentiu que, mesmo sabendo que a estrada ainda seria longa,
finalmente dava para acreditar em dias mais justos nos ares do Brasil. Depois que as mudanças começaram a mostrar resultado dentro da Latam, era impossível ignorar o que aconteceu com aqueles que foram os principais responsáveis pelo episódio que iniciou tudo. A empresa não demorou para concluir as investigações. Com acesso às gravações que tinham registrado claramente toda a situação, ficou impossível para Ana Paula, Eduarda e outros funcionários envolvidos contestarem os fatos. Eles ainda tentaram recorrer, enviaram cartas e até procuraram sindicato. Mas diante das provas, a direção manteve a decisão de demitir todos eles por justa causa. Esse desfecho repercutiu muito, especialmente entre quem trabalhava no segmento aéreo. O caso da Latam passou a ser citado em treinamentos de outras companhias nacionais. Nos cursos de integração de novos funcionários, vídeos e relatos daquele episódio eram usados como exemplo do que não poderia acontecer novamente, mostrando a importância de agir com respeito em qualquer situação. O mais marcante, no entanto, foi ver o setor inteiro repensando suas práticas. Outras empresas passaram a adotar canais mais seguros para denúncias e criaram programas internos de diversidade inspirados nas mudanças feitas pela Latam. Agora, todos pareciam entender que a confiança do passageiro não se ganhava, só com promessas e sim com atitudes firmes, tornando o ambiente muito mais acolhedor e justo para todos. Com o passar do tempo, os resultados das novas práticas começaram a aparecer de formas que muita gente nem imaginava. A transparência dos processos e o comprometimento com a mudança viraram assunto em sites de notícias, redes sociais e até em programas de TV. Passageiros que antes tinham receio, agora faziam questão de voar com a Latam, buscando não só conforto, mas a certeza de um atendimento humano e justo. O reflexo dessa nova postura não demorou a aparecer. As reservas premium cresceram de maneira constante, algo raro em tempos difíceis para o setor aéreo. Rafael, acostumado a analisar planilhas e gráficos no fim de cada trimestre, ficou impressionado quando leu o último relatório. Os números eram bons, claro, mas o que chamou mesmo a atenção foram os depoimentos de clientes e funcionários. Gente contando histórias de viagens tranquilas, equipes elogiando a valorização interna, passageiros de várias origens, dizendo que finalmente se sentiam respeitados de verdade a bordo. O clima no dia a dia dos voos mudou. Ninguém mais tolerava atitudes preconceituosas. Tudo isso mostrou para Rafael que a maior conquista da empresa não estava no faturamento, mas no novo jeito de servir. Respeito e dignidade em cada trajeto, seja em curtas ou longas distâncias. Enquanto o avião ganhava altura, deixando o aeroporto do Galeão em direção a Porto Alegre, Rafael reclinou o assento e olhou pela janela, vendo as luzes do Rio de Janeiro sumirem pouco a pouco. Pela primeira vez em muitos meses, ele se permitiu relaxar de verdade. O ruído familiar dos motores, que tantas vezes representou ansiedade e tensão, parecia agora embalar um sentimento de alívio. Era como se todo o esforço das reuniões, as horas a fio debatendo e insistindo por mudanças, finalmente fizessem sentido. Não era só por ele, mas por cada passageiro que um dia já tinha se sentido fora de lugar dentro de um avião. O clima a bordo estava leve. A equipe circulava entre os assentos e tratava a todos com respeito, independente de aparência, sotaque ou destino. Rafael sabia que, mesmo com tanta melhoria, as conquistas podiam escorregar se faltasse atenção. Por isso, permanecia atento aos detalhes, entendendo que manter ambientes realmente inclusivos não é tarefa com prazo final. É uma escolha cotidiana, feita de pequenas atitudes e disposição para corrigir o que for preciso. Mais do que ganhar batalhas pontuais, o que vale é garantir que justiça e dignidade nunca sejam negociadas, nem para si, nem para ninguém.